Graça e paz, programa Semeando Vida. Bom, estávamos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, paz, filho. Graça e paz, meu pastor, você que sempre está junto conosco aí, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Pastor, Paulo escrevendo aos Gálatas, né, no capítulo 4, verso 19, ele diz assim: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A gente vê um Paulo com um sentimento, né, de sofrimento. Ele está falando para um povo ali, para a igreja, né, ali da Galácia, dizendo assim: olha, o que eu tenho sofrido por vocês é igual aquela pessoa que sofre as dores de parto. Ele diz até que o meu sofrimento, ele não é uns 9 meses. Se for 3 anos, 5 anos, sofro até que Cristo seja formado em você. Hoje, pastor, a gente, eu digo a gente porque nós nos incluímos, né? Mas não é a maneira que a gente pensa. Que a maioria de nós não estamos mais preocupados de nos esforçarmos, sofrermos por conta disso, como quem sofre dores de parto, para que Cristo seja formado na outra pessoa. A gente vê a pessoa adotando agora um novo tipo de comportamento. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com a mudança de comportamento. Então o cara hoje, por ter feito muita caquinha, ele trai a esposa, vai para o Evangelho porque o casamento estava sendo destruído, porque a esposa descobriu a traição e agora ele muda o comportamento frequentando a igreja, ele deixou de trair. Isso não é o Evangelho. Aí o cara vai, bebia, contraiu uma cirrose, vem para a igreja, muda o comportamento, não bebe mais, mas por conta daquilo que foi a enfermidade. Quando a gente fala de um sofrimento a ponto de ser comparado às dores de parto, até que Cristo seja formado, eu conheço muita gente que mudou radicalmente o comportamento. Traía, não trai mais, bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, se drogava, não droga mais, batia, não bate. Eu conheço um monte de gente que mudou o comportamento. Mas eu vejo um Paulo gritando aos romanos, dizendo assim: olha, vocês precisam mudar a maneira que vocês pensam. Tem muita gente, pastor, que dentro da igreja, e já ouvi isso muito, dentro da igreja, mudou o comportamento radicalmente. Leitura, música, e etc. Mudou, o cara mudou. Mas ainda não entendeu o Evangelho. Porque a maneira dele pensar continua praticamente do mesmo jeito. Abandonou as práticas, mas isso não quer dizer que Cristo está formado dentro dele, porque dessas mesmas pessoas que mudaram o comportamento, em algumas situações que acontecem na vida, na igreja, na família, o cara se desvia com facilidade, o cara murmura com facilidade, muda de igreja como quem troca de roupa íntima, não assume a sua responsabilidade no reino, mas ele mudou o comportamento, mas não mudou a maneira, a forma que ele pensa. O que mais nós queremos é uma mudança de atitude. Existem muitos livros aí de Paulo Coelho que influenciaram uma nação. Tem muita gente aí que foi influenciada pelos livros de autoajuda e vai embora o nível de construção. Mas o que o Evangelho vem trazer para nós é uma consciência de uma mudança de vida, mas através daquilo que eu penso. Aí eu ouvi muito crente dizendo assim: eu nasci assim, eu sou assim. E constrói algumas falas e atitudes num temperamento, no comportamento, num jeito de ser, tentando, né, justificar aquilo, porque agora ele mudou o comportamento, e aquilo não é ruim. Não é ruim no ponto de vista dele, mas eu não vejo muita fala, eu não vejo muitas atitudes de muitos crentes, de pastores, que tem a ver com um Cristo sendo formado. Pelo contrário, quando eu vejo a fala de algumas pessoas que frequentam a igreja, de algumas lideranças, a última coisa que eu vejo é Cristo. Porque a maneira que pensa, age, sente e vai embora, não tem uma formação. Tem um Paulo gritando: sejam meus imitadores, como tenho imitado a Cristo. Aí a gente pega esses exemplos de Paulo. Paulo, antes de encontrar Jesus, ele matava, né? E agora, com requinte de crueldade. Ele perseguia, prendia, matava aquele os que eram cristãos. Depois desse encontro com Jesus e essa mudança de mente, agora Paulo estava gerando vida. Tem uma situação onde um jovem chamado Eutico cai do 3º andar de uma janela
E morreu, cara. Paulo parou a ministração dele, desceu, foi lá, abraçou o rapaz, orou e o cara ressuscitou. Então, quem antes era usado para tirar a vida, agora estava sendo usado para gerar vida. O que eu estou querendo dizer, que aí você vê uma mudança pelo lado externo ali, mas na realidade mostrando a mudança que aconteceu dentro dele, que se fosse um outro tempo ele ia aproveitar para arrancar a cabeça do cara que já estava morto. Agora não, cara, ele para o que estava fazendo para poder gerar uma vida. As igrejas hoje, os crentes, as lideranças, eu não estou incomodado com isso, porque eu deixei de matar, mas eu não gero vida, entende? Eu só deixei de fazer aquilo que era errado, mas eu não faço nada que seja certo. E aí eu acho que eu estou fazendo certo. Quando eu parei de beber, parei de fumar, parei de trair, parei de matar, beleza. E agora, se houve uma mudança de pensamento, de entendimento, de vida, cara, eu vou usar a minha vida para que coisas boas, ou não na minha vida só, mas na vida do outro aconteça. Mas tem gente que não, agora já estou salvo, estou liberto, parei de beber, parei de fumar, está tranquilo, e não faz mais nada, pastor. E continua com os mesmos pensamentos de quê? Indo de contra aquilo que é a liderança, falando mal do pastor, fazendo situações dentro de igreja, motim, panelinha, fofoca. Não, entende? E o cara acha que ele mudou, quando na realidade ele só deixou de fazer algumas coisas que era ruim para ele, mas não faz nada de bom para ninguém. Continua fazendo coisas ruins, mas agora como que assim parece que ninguém vê, né? É algo que parece que é mais tolerável, mais normal, mas na realidade não houve uma mudança, não houve uma transformação. O encontro com Jesus vai muito mais além, cara, do que você parar de beber ou parar de fumar, né? Muito mais além do que isso. E aí a gente vê, pastor, quantas pessoas no meio cristão que ainda não se encontraram com Jesus, porque não houve nas conversas, a gente vê que não houve uma mudança de mente, de pensamento. É o Jó. O Jó está ali, vamos lá, ele pegava, sacrificava para os filhos, cara, porque poderiam em pensamento ter pecado. Olha que pai é esse. O próprio Deus dizendo assim, o meu servo Jó, íntegro, reto, teme a mim, se desvia do mal. Que comportamento é esse? Aí vem o Satanás, né, e diz assim, toca em tudo que ele tem, ele é assim porque tem medo de perder aquilo que se abençoa. E tem muita gente que está na igreja com medo de perder, com medo de ficar doente, com medo de perder aquilo que é. E no capítulo 3, Jó fala sobre isso. Ele fala assim, o que eu tanto temia, me aconteceu. E nessa construção você vê um Jó que servia ali por algumas situações, né? Daqui a pouco ele fica doente. Mas o cara não se desvia, pastor. Mesmo que aparentemente, de uma certa forma, no que era o externo, né? Mas quando passou por dificuldade, cara, ele diz assim, conhecia de ouvir, agora eu vejo. Tem muita gente, pastor, que sacrifica pelos filhos, frequenta a igreja, é íntegro, é reto, se desvia do mal, mas só ouviu, pastor, ainda não conhece. E o dia que a jeripoca piar, o cara se afasta do evangelho, por pouca coisa, pastor, se afasta, critica a igreja, fala de liderança, joga pedra na geni, faz um monte de coisa, né, pastor? Pastor Cristiano, um coronavírus teve o poder de fazer muita gente se afastar de Jesus, se desviar, deixar de ir para a igreja. Eu acho que já estava desviado, pastor. Não, então. É onde a gente quer chegar. Porque, tipo assim, não é que isso fez, na realidade só aflorou o que já existia, pô. Porque já no coração já estava desviado, mas eu tô religioso, então eu preciso ir lá na igreja, pô. Entendeu? Eu preciso lá confessar meu pecado, preciso lá, sei lá, rezar, preciso lá fazer alguma coisa. Mas já estava desviado, porque a Bíblia fala que, o próprio apóstolo Paulo falando, nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nem anjo, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer, que algumas coisas têm tido o poder de separar algumas pessoas desse amor, ou na realidade nunca amaram, né? Que essa palavra encontre morada, a gente tem que parar, pastor, porque senão a gente vai embora e
E de repente, Deus abençoe sua vida, viu? Paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.